Bom, eu acho que temos que colocar o que está a acontecer em perspectiva e nada melhor do que olharmos para a história. Nós tivemos vários choques petrolíferos num passado não muito longínquo, desde os anos 70 até agora, eu diria que são mais ou menos 5. Os principais tiveram origem todos no Médio Oriente. Portanto, isto não é também uma novidade. Nós estamos neste momento, e vale a pena contextualizar, estamos numa fase muito inicial deste conflito. É verdade que o petróleo já subiu mais de 10% desde o fecho na última sexta-feira, mas estamos muito longe daquilo que aconteceu anteriormente. E isso acontece por várias razões, desde logo pela duração. O conflito é muito recente. Nós tivemos no choque de... Não sei se é possível pôr aqui os gráficos. Algum material gráfico para nos ajudar a acompanhar. Exatamente, para nos ajudar dados a acompanhar históricos e perspectivarmos o futuro. Exatamente. Mas dizia que há de facto já registro de aumentos. Não sei se era este que exatamente. Este é o gráfico do petróleo a preços nominais. Repare-se, temos ali os 5 choques identificados. O primeiro foi o de 73, no seguimento da guerra do Yom Kippur, que opôs Israel ao Egito e à Síria, e houve um embargo de petróleo dos países do Médio Oriente às economias ocidentais. Foi o maior choque em termos percentuais sobre o preço do petróleo de que há memória. O petróleo subiu, na altura, a preços nominais, de $3 para 12. Isto significa 300%. Subiu, nós estamos neste momento a comparar 10%. Portanto, vamos pôr em contextualização. Exatamente. Depois surge o segundo choque, de 1979 a 1981. Foi quando? Foi precisamente quando houve a Revolução Iraniana. Aqui foi um choque mais prolongado, o petróleo não subiu tanto, subiu entre 150% a 200%, mas como se prolongou mais no tempo, teve um efeito maior sobre a economia, não só em termos de inflação, mas em termos de recessão também, o que já tinha acontecido em 1973. Depois tivemos o choque da invasão do Kuwait pelo Iraque, em 1990, é aquele que está ali, aquele picozinho que se vê ali, já foi bastante mais controlado, até porque foi muito rápido, depois houve a intervenção dos Estados Unidos, das forças ocidentais lideradas pelos Estados Unidos no Iraque, e portanto... E depois vemos em 2008, que foi quando foi atingido o pico máximo do preço do petróleo, mas aqui não teve nada a ver com o Médio Oriente, teve a ver com o crescimento mundial e, nomeadamente, com uma procura global muito forte, sobretudo por parte de economias asiáticas, nomeadamente a China. E, portanto, como não havia oferta suficiente, isto fez subir muito o preço do petróleo. E depois também sabemos o que é que aconteceu. Ele caiu a pique porque houve a crise global de 2008-2009 e, portanto, houve um efeito sobre a procura muito forte. E depois tivemos a guerra da Ucrânia, que é o último choque. E que é a referência que temos que é todos a referência na cabeça, mais não é? recente, mas onde o preço do petróleo, enfim, foi um choque que demorou algumas semanas, subiu 60%. Nós neste momento estamos a falar de 10% a 12% ainda. O presidente Trump referiu que devemos ter 4 a 5 semanas de guerra, enfim, podemos acreditar nas palavras já há dele. analistas a prever aumentos nos combustíveis na ordem dos 15 a 20 cêntimos há por analistas litro. que prevêem que o petróleo possa chegar aos $100. Mas mesmo assim Mas é podemos bastante fazer alguma estimativa? Podemos perspectivar isso ou ainda é muito cedo, como estava a referir? Por cada 10% de subida do preço do petróleo, a inflação vai subir 0,1 a 0,2. Portanto, é bastante moderado. E isto reduz o crescimento económico também a 0,1 a 0,2%. Portanto, é disto que estamos a falar nesta altura. Eu diria que não devemos antecipar, neste momento, inflação, um impacto superior a 0,5% ou mesmo 1%, diria eu. Pronto, mas é bastante controlado, comparado com o que aconteceu no passado. Sim, não e tem nada a ver. Estava a mostrar estes dados. Exatamente, portanto, exatamente. Já percebi que não está a dramatizar a situação. Podemos não, ou não... porque eu acho que não se deve dramatizar. Acho que, aliás, eu tenho um quadro Podemos ou não que ter mostra... um choque na inflação semelhante àquele que aconteceu na invasão da Rússia à Ucrânia? Acho que não. Acho que não estamos ainda nesse patamar. E depois há outra coisa. Hoje a economia mundial é muito menos dependente do petróleo do que era anteriormente.
por cada unidade produzida... Também, exatamente. Por cada unidade produzida em 1973, o primeiro choque, as economias avançadas precisavam de quase o dobro da energia por unidade produzida comparativamente a hoje. Em 73, o peso do petróleo na energia mundial era cerca de metade. Em 1990 já era 38% e hoje é cerca de 1/3. Portanto, isto também faz com que a subida do preço do petróleo possa ser muito mais amortizada do que era anteriormente. Sim. Está a ver? Portanto, tudo isto nos coloca em perspectiva de que a situação é preocupante, com certeza. Uma guerra é sempre de evitar e é sempre de lamentar, sobretudo pela perda de vidas humanas, mas em termos económicos ainda não estamos num ponto que eu possa catalogar como extraordinariamente preocupante. De qualquer forma, já ouvimos, já à conta da questão de um possível choque na inflação, já ouvimos que o BCE pode, de facto, responder a esse aumento de inflação novamente com o aumento das taxas de juros, e isso é sempre assustador, verdade, mas aí temos nomeadamente para Portugal, onde as famílias portuguesas têm muitos créditos à habitação associados à taxa variável. Vamos por partes. Neste momento, as taxas de juros ainda se mantêm relativamente estáveis. A Euribor, estive a ver esta manhã, elas subiram 0,01, 0,02 em relação à cotação de sexta-feira. Portanto, ainda não há nenhum movimento realmente forte neste sentido. E depois, o que temos que analisar também é o impacto que isto vai ter na economia. Qual é o impacto mais forte? É sobre os preços ou é sobre a economia? Porque os bancos centrais monitorizam quer a evolução dos preços, quer a atividade económica. Portanto, e pode haver aqui uma tendência para o Banco Central esperar para perceber qual vai ser o efeito mais forte e se vai ser prolongado no tempo. Portanto, e há pouco falávamos das energias renováveis. Elas podem proteger de alguma forma Portugal e também Espanha deste impacto energético, claro, desta crise energética? Claro, não só em Portugal e Espanha, mas um pouco por todo o mundo. Esta é a tal menor dependência do petróleo que nós temos agora e que não tínhamos há 3 anos era maior, há 10 muito maior, há 50 anos muito maior. Portanto, a história ensina-nos o que é que nós podemos esperar e neste momento nós estamos ainda com condições menos desfavoráveis, eu ia dizer mais favoráveis, mas não, menos desfavoráveis do que nos choques anteriores. Portanto, precisamos de entender, é evidente que os impactos a acontecerem serão negativos, sim, mas eu creio que eles podem ser bastante controlados e bastante menores, dependendo da duração do conflito, em relação ao que aconteceu no passado em todos os choques que vimos ali há pouco. Falta-nos olhar para a questão do gás natural, à conta da questão do bloqueio do Qatar. Já vimos vários aumentos. Hoje, creio que foi apenas na ordem dos 10%, mas vimos de 22%, 40% logo no primeiro dia. E aqui deixa-me relacionar também com o fecho, eu creio que está confirmado, do fecho do Estreito de Hormuz. De Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz passa 1/5 do consumo de petróleo e de gás natural do mundo. São no petróleo, portanto, cerca de 20%, nomeadamente para as economias asiáticas. Isto tem um impacto brutal. E aqui sim podemos ter se este estreito permanecer fechado... Pode atingir o nosso bolso, concretamente? Pode atingir o bolso de todos, o nosso também, obviamente, porque estamos a falar de 1/5. 1/5 são 20%, é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Portanto, temos que acompanhar esta evolução, aqui sim, com grande proximidade, porque, de facto, se este canal ficar fechado durante muito tempo, o efeito sobre as commodities resultantes, quer do petróleo, quer do gás natural, pode ser amplificado. Escassez é também uma consequência? Ou temos aqui reservas? Por isso os preços vão subir, embora já tenha sido anunciado que as nossas reservas permitem vários meses. Sim, dependerá da duração deste conflito. Só para concluirmos, que resposta é que deve dar ou preparar pelo menos o governo português perante tudo isto? Possível aumento de combustíveis, do gás natural? Ou deve ser aqui uma resposta também complementar com a União Europeia? Tem que ser complementar com a União Europeia sempre. Há sempre um instrumento fiscal. Se os combustíveis subirem muito, pode-se reduzir o ISP. Isso conduzirá a algum alívio, certamente. Da mesma forma que se fez na altura da invasão. Já se fez na altura da invasão da Ucrânia. Agora, eu acho que estamos ainda numa fase de aguardar
para ver. O impacto ainda é bastante limitado. Eu espero que assim possa continuar. Todos esperamos, mas de facto estamos numa situação que vai gerar alguma instabilidade e isso é sempre mau, é sempre mau para a atividade económica. Portanto, é este... Temos visto as próprias bolsas também todas no vermelho. As próprias bolsas, embora hoje estejam a recuperar ligeiramente, mas têm caído. Caíram bastante segunda-feira, caíram bastante ontem e à medida que forem surgindo estas notícias, eu diria que não se podem esperar boas novidades também no âmbito financeiro. Vamos aguardar que possa não ser uma guerra muito longa. Eu penso que neste momento a economia iraniana e as opções que o Irão tem tomado são de alguma forma nefastas para eles próprios, porque resolveram atacar as bases e a presença dos Estados Unidos nos países do Golfo e isto conduz sempre a efeitos colaterais que vão atingir esses próprios países, tanto que eles já reagiram, não condenando os Estados Unidos, mas condenando exatamente os ataques que o Irão tem feito. Portanto, eu penso que o Irão está bastante isolado nesta altura. Não estou a ver também que países que pudessem ser muito aliados, como a Rússia, que está muito concentrada na Ucrânia, ou a China, que não estou a ver a comprar, entre aspas, um conflito com os Estados Unidos nesta altura. Penso que o Irão está bastante isolado. Isso pode fazer com que a guerra demore menos tempo. E do ponto de vista económico, isso é obviamente favorável. Miguel Frasquilho, muito obrigada. Muito obrigado também obrigada pelo convite. Vamos a novas informações com a ajuda do Francisco Penin sobre Israel e a capacidade militar também do Irão. Francisco. Ao mesmo tempo estamos a ver alguns vídeos muito recentes e que foram divulgados pela Força Aérea Israelita e normalmente estes vídeos são sempre bastante impressionantes ou, se preferires, espetaculares. Ora, a notícia que me traz agora ao Now, Israel está a afirmar que o Irão ainda tem uma capacidade de mísseis muito significativa e isto é muito importante nesta altura do conflito, até porque haveria várias alegações, nomeadamente múltiplos especialistas já tinham dito que o Irão não tinha e não tem, obviamente, uma capacidade ilimitada de mísseis, mas uma coisa é, Eduardo, não ter uma capacidade ilimitada, outra coisa é ainda ter os mísseis suficientes que possam fazer muita destruição, causar muita destruição, e é exatamente isso que se trata. O exército de Israel está a afirmar que o Irão ainda tem uma capacidade significativa para disparar mísseis, mesmo após a destruição de muitos dos seus lançadores. Não sabemos quantos lançadores é que já foram destruídos. Destruímos, dizem os israelitas, dezenas de lançadores de mísseis que representavam ameaças significativas para a frente de guerra de Israel. Foi o que afirmou um porta-voz militar num briefing. Continuaremos, diz ele, a atacar os lançadores de mísseis e a reduzir os disparos, mas o regime ainda possui uma capacidade significativa. Ainda assim, a defesa israelita também não é impenetrável. Tenho de dar aqui algum contexto, porque isto traz também alguma espécie de realismo militar. Ou seja, as alegadas possibilidades de que, nos últimos meses não é possível fazer assim tantos mísseis, pelos vistos isso não está a verificar. Nós julgamos saber que a capacidade de construção de mísseis do regime iraniano por mês é cerca de 100 mísseis por mês. Ora, mas pode ser mais. Se fizermos as contas, desde junho do ano passado até agora março, já estamos a falar de quase 1000 mísseis. Por outro lado, os mísseis estão a ser gastos, ou seja, estão a ser lançados. Vários destes mísseis, destes novos 1000 mísseis, já foram lançados. Outros terão sido destruídos. O que é um facto é que isto são meras contas de somar e de sumir, no sentido de há mísseis seguramente que estão a ser construídos e que foram construídos, há mísseis que foram destruídos e gastos, mas ninguém sabe exatamente até que ponto é que está este balanço, ou seja, qual é a verdadeira força destrutiva por parte do Irão. Ora, neste momento, admitindo que o que este oficial de alta patente israelita está a dizer, chegamos à conclusão que o arsenal balístico iraniano ainda é muito grande e, na verdade, é demasiado vasto para ser, digamos, eliminado em poucos dias. Por outro lado, esta
capacidade significativa que esta alta patente diz, ou seja, a capacidade significativa que o Irão ainda tem de dispor de mísseis, ele também está a falar daquelas autênticas cidades que são subterrâneas, muitas delas em locais que ninguém sabe. Há algumas delas, até porque a Mossad saberá seguramente onde é que estão algumas destas cidades subterrâneas. Elas ficam a dezenas de metros de profundidade, são muito clandestinas, suficientemente clandestinas, portanto, difíceis de localizar, difíceis de bombardear e, acima de tudo, difíceis de ver se os eventuais bombardeamentos tiveram sucesso. E isso também é determinante para o seguimento desta guerra, lembrando que estamos na quinta aérea. Houve outra noção que esta alta patente fez questão de mencionar, é algo que já sabemos, que é o Iron Dome pode ser muito bem, e é um dos sistemas, se não o maior sistema, o maior no que diz respeito à sua infraestrutura e também à sua eficácia. Mas, para ficar claro, não existem sistemas no mundo que sejam 100% fiáveis, claro, e que defendam de qualquer ataque. Não há, isso não existe. Aliás, pensa-se que o Iron Dome seja cerca de 90% fiável, eficaz. Os israelitas estão a desenvolver uma tecnologia muito nova que tem a ver com proteção através de sinais de laser, de raios laser, e que pretende, o objetivo deles, até porque é um sistema muito mais barato do que o sistema Iron Dome, que, by the way, só é possível graças à ajuda dos Estados Unidos. Claro. Este sistema de proteção via laser ou através de raios laser, eles dizem que vai fazer os 10% que falta, ou seja, a eficácia do Iron Dome será 90% e complementa com mais 10%. É claro que ninguém acredita, como já disse aqui no início do meu raciocínio, que haja um sistema infalível e eficaz a 100%. O Iron Dome é, de facto, um engenho humano colossal de proteção de todo o território. Lembro que Israel tem 1/3, mais ou menos, do território português. Portanto, nessa medida, é um território pequeno. Portugal já é um país pequeno, Israel ainda é mais pequeno. Mas, meus amigos, proteger um território de 1/3 de Portugal é uma tarefa hercúlea. É hercúlea. E, nessa medida, 1/3 de Portugal é gigantesco. Ou seja, paradoxalmente, em comparação com o território português, é um território pequeno, mas, ao contrário, proteger um território dessa imensidão é muito difícil, é muito complexo. Portanto, vamos ver o que é que nos reservam os próximos dias.